Senhor dos céus e da terra, neste momento eu te dou graça e peço a tua direção para transmitir a tua palavra pela demonstração do teu poder e do teu Espírito, para que se faça notório o ministério da fé e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Neste momento, eu, o pastor de Santo, pelo ministério Anunciando Boas Novas, apresento a mensagem do Evangelho com base no capítulo 12 de aos Romanos, verso 1 e verso 2, cujo tema é o sacrifício vivo, que diz: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para compreendermos a mensagem desses textos, buscamos a interpretação através das referências. O texto 1 e o texto 2 revela os ensinamentos de Jesus Cristo, que significa a sã doutrina e a pureza cristã da sua igreja. Vamos começar pelo texto 1, que a interpretação está, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 5 ao 10, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os desobedientes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração santa, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Continuando a interpretação do texto 1. Aos Romanos, capítulo 6, verso 13, 16 e 19. Nem tampouco apresenteis os vossos membros
ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedecei, ou do pecado para a morte, ou da obediência à justiça? Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentar-te os vossos membros para servirem à iniquidade e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Continuamos a interpretação do texto 1. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 13 ao 20. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A conclusão do texto 1 de aos Romanos, capítulo 12. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está esses textos, a interpretação do texto 1. Agora vamos para o texto 2. O texto 2 diz: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Buscamos a interpretação do texto 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 20. Portanto,
cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformei com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Repetindo o verso 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Jesus Cristo há de mostrando a sua igreja para imitar ele. Sede santo, porque Jesus Cristo é santo. Ele falando para a sua igreja. Continuando. Ora, se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Continuando a interpretação do texto 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a interpretação do texto 2, que diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, antes de aceitar Cristo, de conhecer a verdade, nós vivíamos na ignorância, praticava tudo que o mundo oferece e pratica. Todo tipo de iniquidade, de maldade, praticava, mas por não ter conhecimento de Jesus Cristo, por não ter conhecimento da verdade, era considerado ignorante. Mas após conhecer a verdade, Jesus Cristo a demonstra, ensina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus prevalece para sempre. São ensinamento, a demonstração de Jesus Cristo para a sua igreja, que significa sã doutrina e pureza cristã que o seu povo tem que viver. Continuamos a interpretação do texto 2. Efésios capítulo 4, verso 23 ao 32. E vós renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, a quem estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes serdes uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Continuamos a interpretação do texto 2. Aos Colossenses capítulo 3, verso 10 e 16. E vós vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí nós concluímos a interpretação do texto 2. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, todos esses ensinamentos estão relacionados a esse texto 2, como também o texto 1. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos os ensinamentos que foi dito relacionado ao texto 1, como também todos os ensinamentos até agora relacionados ao texto 2. Os textos dão acesso aos ensinamentos, à profunda palavra de Deus, que está em oculto e em mistério. Se o pregador ou pastor, como é de costume,
abre o livro, lê o texto, fecha o livro e começa a falar de si mesmo. A igreja não vai ser edificada porque não vai ter conhecimento. Somente a leitura do texto não dá conhecimento. Sem conhecimento a igreja erra. E Deus cobra dos pastores que domina sobre o seu povo, que faça ouvir corretamente as suas palavras, para que através das suas palavras o povo aparte dos seus maus caminhos e das maldades das suas ações. Quando o pastor falha, porque prega o que não sabe, testifica do que não viu, se elege de si mesmo pastor. E aí as ovelhas erram por falta de conhecimento. Os membros têm todo o direito de exigir de Deus pregadores de justiça. Para isso, o desejo, o pensamento deste povo tem que estar no reino de Deus. Isso agrada a Deus, enviar pregadores de justiça. Homens que manejam bem a palavra da verdade, sem ter de que se envergonhar, para a edificação da gloriosa igreja do Deus vivo. E concluímos o texto 2 no verso 16 de aos Colossenses capítulo 3. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Amém.